A detoxificação não precisa ser ruim, na verdade deveria ser bom, não dá para fugir de tudo. Então você precisa priorizar a detoxificação como atividade de saúde vital. Tudo que nem percebiam ter perdido, volta. Dr. Shadia, para alguém que chega para você e diz que detox é um mito, que nosso corpo tem tudo o que precisa para fazer isso sozinho, como você responderia? Após uma boa risada e ai meu Deus de novo, sim, seu corpo faz tudo certo até que não faz mais. Controla sua pressão arterial até que não mais. Controla seu açúcar no sangue até que não mais. É aí que os processos começam a falhar. Ou ficamos presos na ideia binária de que ou tudo funciona perfeitamente ou nada, mas é tudo relativo. E isso é relativo a fatores genéticos, mas na verdade é relativo a simplesmente no como nós levamos nosso dia a dia, até mesmo as proporções de carboidratos e gorduras, diferentes fitoquímicos, eles estão regulando o quanto induzimos os genes do sistema quimioprotetor. Ou seja, podemos estar no auge fazendo muita detoxificação, produzindo muitos antioxidantes, ou podemos estar fazendo só um pouquinho. Então isso está apenas preparando o terreno para essa relatividade, não para esse absolutismo. E então, a principal coisa que derruba e desregula o funcionamento do sistema de detox é a inflamação. E a inflamação nos atinge o tempo todo de tantas fontes diferentes. Não é verdade que você pensa, está tudo bem, faço um ótimo detox sempre. Às vezes não está, e por muito tempo pode não estar. Nesses períodos você acumula tudo a que está exposto, então precisa turbinar o sistema e eliminar tudo. Vamos falar das principais exposições. Ao absorver toxinas, quais são os maiores vilões? São inúmeras, uma verdadeira sopa de toxinas. Entre elas temos as agrícolas, como os pesticidas e os herbicidas. Roundup está na comida de todos hoje. Nos anos 70 e 80, tínhamos pró-cancerígenos como a atrazina. Então, há várias coisas da agricultura. Há os compostos halogenados na água. Seriam os PCBs, que são clorados, os éteres de difenila polibromados, que são retardantes de chamas, e depois os químicos eternos, os PFAS, o ácido fluoro, octanóico, o sulfonato de octano, e o ácido octanóico. Então temos essas coisas. E depois temos os metais. Temos muitos metais diferentes. Mercúrio, cádmio, arsênico, chumbo são os principais, mas há um monte de outros também. Temos mofos e outras toxinas de algas tóxicas e também as toxinas metabólicas, elas se acumulam em nós se não passamos por processos como a autofagia, que limpa proteínas velhas e mal enoveladas, a chamada resposta a proteínas mal enoveladas. Não estamos removendo mitocôndrias ou organelas danificadas, substituindo-as por novas. Há uma pressão inflamatória interna de nossos resíduos metabólicos, E, claro, um dos maiores problemas hoje são os plastificantes. E então, os plastificantes, eu não dou a mínima se você acha que seu plástico é livre de BPA. Não, ele tem BPB e BPS. São apenas vários plastificantes diferentes que são disruptores endócrinos. E por muito tempo nós os chamamos de obesogênicos porque eles te engordam. E pensávamos que era só por causa de como eles agiam no nosso sistema hormonal, mas acontece que eles desregulam diretamente a atividade das sirtuínas. Sirtuínas são as coisas que nós temos quando estamos cardiometabolicamente muito bem e com boa saúde cardiometabólica, temos alta ativação de sirtuínas. Os plastificantes, assim como as outras toxinas que mencionei, agem em todos esses níveis do nosso corpo. São realmente muitos e estamos expostos a eles diariamente de diversas formas. É muita coisa e assustador para todos nós. Diante de tudo isso, quando pensa em toxinas, quanto dedica à prevenção ou detox? Eu dedico mais esforço ao detox do que à prevenção. Não que eu esteja
convidando abertamente tudo isso para a minha vida, mas eu viajo pra caramba. Eu não tenho controle nenhum sobre o que é borrifado no avião, o que é borrifado no meu quarto de hotel. Eu não tenho controle nenhum sobre as coisas que vão na comida que me servem. Eu tenho algum, eu escolho a que restaurantes ir, mas você vai ficar sem energia tentando correr atrás de tudo e se proteger de todas as exposições. Então, na nossa vida em casa, podemos tomar decisões. Nós compramos alimentos orgânicos e somos muito cuidadosos com as nossas escolhas de produtos de limpeza doméstica e outros itens similares. Não podemos fugir de tudo. Conheço pessoas que fazem isso e entram num estado muito paranoico, o que te coloca em luta ou fuga. Uma das coisas que ficará clara é que você não pode desassociar o tônus do seu sistema nervoso autônomo, do funcionamento do seu corpo físico. E a detoxificação em particular é um tônus parasimpático. Então, o simpático é luta ou fuga. E o que você faz quando está em luta ou fuga? Você coloca toda a sua energia para conseguir lutar contra algo ou fugir. Você entra em tônus simpático e desprioriza o que faz em estados de luxo quando calmo. O parasimpático é descansar, digerir, reparar, regenerar, detoxificar. Só quando estamos calmos, se vivemos em constante paranoia, tentando fugir de tudo, tornamos a detoxificação ainda mais difícil. Não dá para fugir de tudo, por isso você precisa priorizar a detoxificação como atividade de saúde vital. Estatísticas do YouTube mostram que menos de 10% dos espectadores são inscritos. Se você gosta dos episódios, por favor, se inscreva. Tire um segundo e se inscreva aqui embaixo. Isso ajuda a comunidade a crescer e o programa a trazer os maiores convidados. Continue aproveitando este episódio com o Dr. Shade. Você adicionou uma nova camada a essa tempestade perfeita. Estresse e sistema nervoso simpático são fatores importantes, pois, como mencionou, nosso ambiente ficou tóxico e temos toxinas no corpo. Quero abordar como aliviar isso melhor. E agora, o estresse. Vivemos num mundo hiperconectado, com internet, redes sociais, e-mail e uma correria constante, todos com listas intermináveis. Diante disso, por onde começar? Como elas conseguem uma referência antes de mais nada de como está sua carga tóxica? Existem muitas formas de abordar essa questão. Primeiro, se você não tem feito muito detox, sua carga tóxica está alta. Pode até fazer exames, mas o que testaria? Essa é uma das questões. Eu administro um laboratório de testes. A dificuldade é que as pessoas acham que eu tenho uma máquina mágica e que eu digito tudo o que quero medir. Ah, bem, então você pode medir esse químico fluoretado em mim? Não, não posso. Preciso de uma máquina ou programa totalmente diferente para isso. Então, não existe uma lista enorme de... Aqui estão 1000 produtos químicos. Vamos ver quais aparecem em você. Existem, por exemplo, alguns exames como o painel Envirotox, da Great Plains. Sei que o Dr. State lança um específico analisando metabólitos de toxinas na urina. Assim você tem uma boa ideia sobre várias coisas. Você poderia fazer um teste de glifosato, um teste de mofo, você poderia fazer, mas é meio imprevisível o quão bem funciona. Teste de metais muito bem estabelecido. Então, se você quiser gastar $2.000 nos testes, podemos obter muita informação sobre a que coisas você pode estar exposto agora que podem afetar como você tenta limitar sua exposição, né? Uma das coisas muito boas de saber é se você tem muitas toxinas de mofo em você. Bem, assim como os metais, assim você pode decidir o que evitar e qual a melhor forma de abordar a desintoxicação. No entanto, ao detoxificar, você ativa mecanismos centrais que são responsáveis por eliminar um pouco de tudo do seu corpo. E claro, existem técnicas específicas para focar em diferentes classes de metais. Então você pode ir lá e testar ou pode dizer:
Eu tenho essas coisas. Antigamente o detox era visto como algo específico, tipo tirar mercúrio, mas ao reconstruir nossa visão do detox, pensei, vou atingir gatilhos principais e todo tipo de porcaria vai sair, não só metais. Na época, costumávamos pensar, bem, em direção ao nosso bem-estar ideal, temos essa única coisa no caminho e vamos simplesmente tirá-la. Geralmente nem era isso. Geralmente era, estou doente. Estou realmente sofrendo aqui e preciso tirar essa coisa para voltar a ter algum bem-estar. Mas agora vemos com as toxinas. Ou você está se recuperando, tipo no fundo do poço, e precisa se livrar das toxinas para seu sistema voltar a funcionar e ficar forte. Ou está buscando o bem-estar ideal ou a longevidade ideal. Porque descobrimos cada vez mais que as toxinas inibem tantas coisas que existe até um termo para certas classes de toxinas que retardam ou aumentam a velocidade do seu envelhecimento, encurtando sua vida. Eles os chamam de gerontogênicos. E então, nós sempre queremos fazer algum programa de detoxificação, quer a gente saiba exatamente quais toxinas temos em nós, ou se não soubermos. A boa notícia, e o que você está insinuando, é que não importa o quão intoxicado você esteja, ou quais toxinas específicas você tenha, abordaremos isso de uma forma relativamente igual e eficaz. Sim, é isso. Há questões de duração e intensidade do detox, mas muitas viram feedback, como você se sente. Então, devo só levantar a questão. Quais são os sintomas de uma alta carga tóxica? Bem, a fadiga é sempre um deles. Essas toxinas sempre têm um impacto ou diretamente nas mitocôndrias, que é a produção de energia de cada célula. Ou elas estão fazendo isso? Elas te atingem em termos de energia em um nível glandular. Talvez sejam desreguladores da tireoide, desreguladores da adrenal. E então a fadiga faz parte da disrupção imunológica, onde você começa a se tornar mais alérgico e menos capaz de lidar com diferentes infecções que te atingem. Você fica doente com frequência, reagindo a alimentos e a coisas no ar. É como se houvesse um joguinho inflamatório constante e depois no cérebro. Essa é uma parte difícil das toxinas e, como dissemos, luta ou fuga bloqueia a detoxificação. Agora, sobre neurotransmissores. No cérebro, 80% da neurotransmissão é uma dança entre GABA e glutamato. O glutamato é o neurotransmissor simpático. Ele é excitatório e te mantém ativo, alerta, vigilante e com memória. Infelizmente, com a memória, também vem a ansiedade, pois está ligada ao medo e à sobrevivência. E então, quando isso hiperativa, isso te coloca nesse estado simpático, dominante de luta ou fuga. O outro lado é o GABA, que é o neurotransmissor do relaxamento, o Zen. Ele é inibitório e vai te colocar mais naquele lado parasimpático. Agora, um dos problemas é que as toxinas afetam diretamente os receptores de glutamato e os hiperativam, então você tem mais atividade de glutamato. Então, os sintomas clássicos do mercúrio são fadiga e ansiedade. Na parte cerebral pode haver ansiedade, depressão, uma persistente névoa mental e a dificuldade de ter um pensamento claro é bastante comum. Isso pode facilmente resultar em ansiedade, depressão e ciclos viciosos e, no geral, sua energia tende a ficar muito baixa, fica meio turvo, você tem muita atividade inflamatória que resulta em uma névoa mental, um pouco de fadiga adrenal, você simplesmente não consegue ter disposição. E então a parte cerebral fica bagunçada e a imunidade bagunçada. Então esse é um quadro bem tóxico. E quanto mais baixa você deixa essa carga tóxica, melhor. O corpo funciona. Sempre fico muito impressionado. Você pode desintoxicar pessoas de forma intensa. Tudo que elas nem percebiam ter perdido, volta. É interessante enquanto você fala. Você descreve a complexidade da situação, porque sabemos que as toxinas entram por muitas áreas e nos afetam o corpo todo de muitas formas.
Então, penso nas pessoas. E ainda há quem diga que nosso corpo tem um sistema de detox próprio. Então, muita gente provavelmente diz, isso é complicado. Meu corpo já desintoxica o suficiente com isso e seguem em frente. Então, eu entendo porque as pessoas podem ignorar isso e deixar o problema se acumular em segundo plano por anos ou a vida inteira. Totalmente. E se seu detox funciona a 60% ou 40% do máximo, você acumulará muito, certo? Então, primeiro pensam binariamente, ou funciona ou não. Meu corpo desintoxica, tenho certeza, deixa pra lá. Mas parte do motivo pelo qual eles vão por esse caminho tão facilmente é o medo do processo de desintoxicação em si. Tem muito medo em torno disso, porque ou eu dou a eles um kit de detox e eles falam, eu só preciso esperar até estar de férias para poder ficar bem do lado do meu banheiro o tempo todo. Não são laxantes, não é isso que fazemos. Sei que alguns detox rústicos são só para evacuar, te limpar um pouco. Ou eles falam, meu Deus, sim, todas as dores de cabeça, né, a névoa mental e a fadiga, isso vai acontecer. Eles pensam nessas consequências negativas do detox, mas essas consequências negativas são de uma desintoxicação mal planejada. Detox não precisa te fazer mal, deveria te fazer bem. Sim, essa questão de se sentir mal, bom que você mencionou. Outro ponto é que se você pesquisar no Google, há relatos de liberar toxinas de volta ao sistema. Toxinas presas em tecidos, que se alojam de volta no cérebro ou em outros órgãos. Então, o medo de não saber como fazer direito e a complexidade de alguns métodos clássicos de desintoxicação está impedindo as pessoas de começarem. Totalmente, sim. Havia um ditado antigo: desintoxicação é reintoxicação, porque você está movendo as toxinas. Quando mal feito, você recircula toxinas. Pode movê-las de onde estavam, seguras na gordura, para outros locais. Você as coloca na circulação, elas atacam a tireoide. Então, tudo isso é amenizado, criando essa espécie de corrida de revezamento de como a desintoxicação adequada vai acontecer. No detox adequado, vai dos tecidos ao sangue, do sangue ao fígado, do fígado ao fluxo biliar, ou da bile ao TGI. Então, elimina nas fezes ou do sangue para os rins e elimina na urina. Então, como é que todo esse processo funciona? Se não combinar o movimento das toxinas com o da bile, tudo atingirá o fígado. Sobrecarrega o fígado. O fígado não vai conseguir eliminar tudo e vai jogar tudo de volta no sangue. Então o fígado está coletando um monte de toxinas do sangue e aí não consegue se livrar delas. Ele sente acúmulo no hepatócito, na célula do fígado, de problemas e joga tudo no sangue para se salvar. Essa grande carga sai e vai para todo lado. Para onde? Vai para a lombar, atingindo rins e causando dor. Sente dor incômoda na lombar e desconforto urinário. Também vai para a pele, causando coceira persistente. Toxinas na pele causam erupções. No cérebro, névoa mental. Mas isso não precisa acontecer. Ao abrir o fluxo biliar, as toxinas liberadas vão direto para o TGI. Você deve capturá-las com aglutinantes para não serem reabsorvidas. Chamamos isso de Push-Catch Liver Detox. Então, no nosso kit de detox minimalista por excelência, tem esse líquido chamado Liver Sauce. E então, um pó chamado Ultra Binder. Agora, o Liver Sauce tem elementos que ativam o fluxo biliar. Tem elementos que ativam a remoção dos tecidos, expulsando as toxinas dos tecidos para o sangue. Ele tem elementos que estabilizam os mastócitos e estabilizam os processos inflamatórios para que você não reaja a essas coisas e você absorve tudo isso muito rápido. Então, toxinas vão para o sangue, fígado, despejadas com a bile. Meia hora depois entram os aglutinantes. É uma mistura de carvão, argila, zeólita, quitosana, gomas e um aglutinante de metais patenteado. Assim, você passa o bastão
tecido, sangue, fígado, bile, aglutinante. Você simplesmente fecha tudo isso com um laço bem feito. E então você pode inserir naquele tempo entre ativar o movimento das toxinas e aglutiná-las, você insere suas outras atividades de detox. A minha favorita é push, sauna, catch, e eu fiz isso antes de vir aqui e fazer isso hoje. É sempre incrível, é como se um peso fosse liberado de você. Então, quando você coloca tudo isso para funcionar, tudo funciona muito, muito bem. Então você mencionou esse pacote bem básico que você tem. Sua empresa, Quicksilver Scientific, tem. Qual é o nome desse? Chama Push Catch Liver Detox. E esse é o mais minimalista, mas um nível acima dele é o Push Catch Avançado. Nele nós colocamos suporte para os rins para apoiar a saúde renal e o fluxo urinário. E colocamos glutationa, que é uma molécula mestre para o detox, e algo chamado Membrane Mend, que reconstrói toda a membrana celular e as membranas das mitocôndrias e do retículo endoplasmático, e esse é um detox mais completo. Agora, só porque mencionamos o rim, então você tem que fazer o fluxo biliar e o fluxo urinário funcionarem. Quando você joga todas essas toxinas no sangue, você vai urinar bastante. Você moverá as coisas para a bile e as aglutinará para eliminá-las. Com tudo fluindo e funcionando, a última coisa que precisa operar bem é seu trato gastrointestinal. O intestino preso não funciona, tome magnésio, ou vitamina C, ou laxantes de ervas, para garantir o fluxo adequado. Então, para alguém que é totalmente novo nisso, que nunca fez um detox profundo como o que estamos falando aqui, e digamos que tenha 40 anos, viveu um estilo de vida clássico e provavelmente acumulou bastante coisa. Sim. Como elas decidem qual dos kits usar e por quanto tempo elas têm que fazer isso, antes de passar para uma fase mais de manutenção? Sim, criamos o Kit Pretox, onde não estamos forçando a saída, mas movendo. Então pense naqueles elementos que falamos, mover a bile, mover o fluxo urinário e eliminar dos tecidos. Agora, se você é novo no detox, provavelmente tem muita coisa nos tecidos, muito no sangue, muito armazenado no fígado, muito nos rins. Então, com este Pretox, nós apenas abrimos o fluxo biliar do fígado, o fluxo renal, colocamos os aglutinantes lá e temos um pouco de vitamina C lipossomal para controlar os radicais livres, mas ainda não estamos movendo os estoques dos tecidos para fora. Vamos apenas abrir e fazer o que chamamos de vias de drenagem fluir, e isso vai ajudar a mover as toxinas para fora da linfa, limpando o fígado, desintoxicando o TGI, abrindo o fluxo urinário. Então, esse kit Pretox é um processo de 4 semanas. E então você pode pular para um Push Catch avançado. Aí você tem um processo de 2 meses, o que é muito bom. Mas se você realmente tem uma carga muito grande, você pode fazer mais um mês com esse Push Catch avançado, seja na dose regular ou numa mais alta, numa dose dupla, conforme as instruções detalhadas no manual. Isso representa um detox formal e completo. E é isso que você perguntou quando você passa para a manutenção. Então, 2 a 3 meses em um detox formal para realmente limpar as coisas. Agora, se você tem, tipo, mofo e metais e alguma doença de Lyme, vai ser mais longo. E vamos estender isso um pouco mais para a maioria das pessoas sem patologia séria, talvez com cardiometabolismo não tão em dia, um pouco resistente à insulina, com gordura extra. Então, 2 a 3 meses para elas. E depois, nós precisamos incorporar isso em nossa vida, se este é um desses estilos de vida de bem-estar, um estilo de vida de longevidade, otimização. E isso pode ser você ter o seu Push Catch, o básico ou o avançado, e você o mantém como um suplemento. Ah, é fim de semana. Então, tudo bem, vou fazer alguns ciclos de Push Catch com minha sauna ou escalda-pés, ou vou fazer um pouco de yoga no meio tempo ou uma massagem no meio tempo. E você faz alguns ciclos no fim de semana ou durante a semana e você simplesmente incorpora isso na sua vida e, no mínimo, aglutinantes
E nós temos nosso Ultra Binder em cápsulas também. E eu mantenho um potinho deles, um pratinho deles na minha mesa de cabeceira e tomo algumas cápsulas antes de dormir. Todo mundo se preocupa que vai se desmineralizar e sugar todas as vitaminas do corpo se tomar carvão demais. Mas isso é só se você estiver tomando com a comida, se você já digeriu ou se for antes de comer, não, aí não vai tirar nada disso de você. E eu encontrei este ótimo artigo do Instituto Russo de Gerontologia. E isso é muito famoso. Os russos realmente entendem de gerontologia. E eles fizeram um artigo com ratos, onde eles simplesmente começaram quando os ratos estavam um pouco mais velhos, tipo uns 40, 50 anos para um humano, e começaram a dar carvão para eles. E aqueles para os quais eles deram carvão viveram 40% a mais que os outros ratos. E então, quando olharam a bioquímica deles, descobriram que todos esses elementos de desintoxicação, e aqui estão os russos, no final dos anos 70 ou 80, eles estão falando sobre desintoxicação, e estão falando que funcionou melhor do que nos outros ratos. Eles estão falando sobre os aspectos autofágicos disso, como a atividade lisossômica, sua capacidade de digerir partes celulares velhas e danificadas. Então essa capacidade aumentou nesses animais, e eles falam em ter um terceiro órgão de desintoxicação para desacelerar a taxa de envelhecimento. Certo, quelantes são uma opção e inegociáveis para se manter limpo. A coisa mais fácil de incluir no estilo de vida são os amargos. Temos dois, amargo número 9 e amargo X. São amargos de grau médico, parentes dos bitters de coquetel. Na verdade, Angostura foi desenvolvido por um cirurgião, que era general, mas não um cirurgião geral. Ele era general e cirurgião no exército americano. E ele estava lá no Caribe. Ele era responsável por um monte de soldados lá no Caribe e estava tentando mantê-los saudáveis. Então, ele criou algo para dar a todos. E era essa mistura original de amargos, porque o amargo estimula o fluxo de bile para fora do fígado. Isso elimina toxinas do fígado e aumenta a eficiência da digestão. Outra coisa que não percebemos é que a bile lava o TGI superior. A bile é um detergente que emulsifica gorduras para você. Bactérias, pensamos em probióticos, mas isso é para o TGI inferior, o intestino grosso, um fermentador. O TGI superior é um reator químico, especialmente subindo em direção ao estômago. E o que acontece quando bactérias sobem para lá? Supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Tratar SIBO exige muito fluxo de bile que lava e remove tudo. O fluxo de bile é essencial para a desintoxicação e a saúde do TGI superior. Pode ser facilmente incorporado à sua rotina diária com as refeições ou sempre que se sentir pesado, enjoado ou com coceira. Os amargos são conhecidos por mover as coisas. A coceira é muitas vezes causada por sais biliares que se acumulam sob a pele devido à falta de um fluxo biliar adequado. No fígado, o excesso de bile pode digeri-lo, sendo então despejado diretamente no sangue. Sem um fluxo biliar eficiente, você inevitavelmente sentirá coceira. Então, estas são algumas das coisas para incorporar na sua rotina diária ou semanal para manter a desintoxicação. Sempre em movimento. Mais cedo, você mencionou o fato de que, classicamente, quando alguém pensa em um detox, você deu aquele exemplo de guardar para quando sai de férias, porque estão antecipando a agonia e passando por momentos difíceis enquanto fazem o protocolo. Mas você mencionou rapidamente o fato de que quando as pessoas fazem o detox da maneira que estamos falando aqui hoje, não vai ser assim. Vamos falar sobre os sintomas durante uma fase inicial de detox, o que as pessoas podem esperar, para que possam se planejar adequadamente quando quiserem fazer isso. E então, durante a manutenção, parece que a manutenção é contínua e eu suponho que elas provavelmente, as pessoas não teriam muitos sintomas. Fazendo isso, uma vez que limparem. Terão sintomas inversos. Ok. O detox trata justamente isso. Peso, cansaço, o sistema imunológico trabalhando. O detox é feito na fase de manutenção. Você sente, toma e funciona. Toma liver salse e glutationa, pensa, ok, bom, cerca de 30 minutos depois, sente algo se movendo e pensa, estranho. Então toma o quelante e é tipo,
Ah, obrigado, isso é muito melhor. Então você simplesmente se sente melhor. No começo, pode ter alguns sintomas transitórios. Se tentar fazer muito rápido e intenso, sem começar com doses baixas e aumentar, pode ter dores de cabeça, um pouco de névoa mental, apenas um pequeno desconforto, talvez uma leve sensação de gripe, mas tudo deve ser bem leve. E se for algo mais do que leve e você pensar, ok, eu realmente noto, você tem que diminuir a sua dosagem e ficar alguns dias com metade do que estava fazendo, e então você pode voltar a aumentar e geralmente fica bem. E isso geralmente é muito passageiro. Entendi. Se você optar por um dos nossos protocolos mais intensos, aumentando as doses, é possível que sinta alguns efeitos. Por exemplo, ao passar de uma colher de chá uma vez ao dia para 2 vezes, pode sentir por 2 ou 3 dias e depois passa. Ao aumentar para outra dose, pode sentir novamente e depois passa. Mas muitas pessoas simplesmente se sentem melhores e nada mais. Entendi. Ambas as fases, bem leves. Não exige planejamento extenso. Não. Você simplesmente nunca adia isso. É que a gente lida com merda o tempo todo. A gente vai trabalhar e é tipo, o pólen está no ar naquele dia, ou você comeu algo errado no dia anterior e a gente não tá bem. Com frequência, e é tipo, isso não é pior do que qualquer outro probleminha que a gente encontra no nosso dia a dia. Mais cedo, quando falamos sobre prevenção, você mencionou viagens e como não temos muito controle sobre as variáveis, o que é verdade para todos nós. Mas vamos voltar para casa e falar sobre coisas que você fez em casa para filtrar e ser preventivo. Mencionou produtos de limpeza, escolha melhores, mas falemos de água e ar. O que podemos fazer para prevenir acúmulo no corpo? Sim, com certeza. Água, todos deveríamos ter. É fácil ter sistemas de osmose reversa debaixo da pia ou de bancada. Eu uso o AquaTrue da Water and Wellness. O criador é genial. Ele realmente desenvolveu um sistema excelente e muito prático. Ele fica na bancada e você não precisa de ventilação. Geralmente, você tem a água de rejeito que precisa ser devolvida, então você empurra a água através dessas membranas de osmose reversa e a água limpa vaza e essa coisa que fica cada vez mais salgada vai pelo ralo. Nesse sistema você enche um reservatório, coloca lá e ele realmente tira a água e coloca a água de rejeito de volta na água. Ele está limpando e então ele chega a uns 2/3 do caminho e aí você tem que jogar isso fora e refazer. Eu sou fã desse, mas se você puder ter um debaixo da pia com um bico, você definitivamente quer limpar a água da torneira. E não use só para a água fria que você bebe quando estiver fazendo chá e outras coisas, use essa. A pureza da água é vital. No ar, se puder ter filtração EPA em casa, é incrível. Com filtração de carbono, é ainda melhor. Há ótimos filtros de carbono que ficam na sala e funcionam o tempo todo, bem silenciosos. E você precisa deles, especialmente depois que alguém vem e pinta sua casa ou faz algum trabalho de encanamento ou alguma obra. Você vai ter todos aqueles vapores. Você compra um colchão novo, um tapete novo. Tudo isso são coisas muito venenosas e prejudiciais à saúde. Então, se você puder ter algum controle do ar, e você, na verdade, é simplesmente inegociável. Você precisa de algum controle da água. E uma área dentro da água que eu acho que muitas pessoas esquecem, e eu sou muito fã disso, são os filtros de chuveiro. É algo que você defende e usa? Sim, com certeza. E para ser bem honesto, eu não tenho um filtro de chuveiro. Sim, essa é uma questão bem complexa. Até que ponto a gente realmente precisa ir com todas essas coisas? Eu provavelmente deveria fazer isso, né? Ou a nossa água não é a melhor para beber, mas não tem muito cloro. Ou flúor nela. Exatamente ali eu não consegui terminar. No ambiente doméstico, outra área de bombardeio constante são os campos eletromagnéticos, SEMs. Sim, eu realmente Você está estava ansioso ciente para e abordar busca este se tópico. proteger ativamente? Nós fazemos todo tipo de coisa, nós sempre temos algum tipo de amuleto mágico em algum lugar que supostamente te protege, né? Eu tenho um Somavedic em casa, gosto muito do Somavedic. Tinha outro muito bom, mas nem sei quem o fez.
o criador fazia lasers frios e o aparelho parecia um OVNI, criando um campo que realmente limpava as coisas quando desligado. E eu adoro viajar com esses dispositivos. E eu também viajo com tapetes de aterramento e tenho um lençol de aterramento de tamanho completo. Debaixo na minha cama, king size. E eu viajo com um que vai debaixo da minha cabeça e dos meus pés, para ajudar a acomodar as coisas. Então, um nível mais alto, é você desligar a porcaria dos seus roteadores à noite agora, é que eu cheguei a uma idade em que tinha adolescentes dirigindo por aí. E percebi que meu roteador está desligado e, portanto, o telefone VoIP está desligado e meu celular está no modo avião, e aí a polícia te liga às 2 da manhã para buscar seu filho delinquente. Então, não posso fazer isso, é um malabarismo. Em alguns roteadores pode manter cabos Cat 5 e desligar o Wi-Fi. O ideal é usar tudo com cabo Cat 5, sem Wi-Fi. Mas aí você está em algum prédio, você liga o seu celular e lá estão todos os seus vizinhos e eles têm 3 barrinhas no máximo na porcaria do Wi-Fi dele. Então, o que você pode fazer para fugir disso? Porque, na verdade, o campo de sinal, ele diminui de uma forma muito acentuada, com a raiz quadrada da distância. Então, quanto mais longe você está, mais essa intensidade realmente diminui. Então, de novo, qualquer coisa para meio que controlar o campo no seu espaço. Desligue o Wi-Fi à noite, coloque dispositivos no modo avião ao dormir e, sempre que possível, conecte telefones e computadores por cabos em vez de sem fio. Você tocou num ponto aí. Eu quero destacar o fato de que nós também precisamos, às vezes, encontrar um meio termo. Nós podemos falar sobre tudo, como fazer perfeitamente aqui no programa. Mas aí tem a vida real. E isso se conecta com o que falamos antes, a questão do estresse. Então, se você é alguém que está se estressando e tentando criar o ambiente, entre aspas, perfeito o tempo todo, você pode estar no modo simpático e não permitir que seu corpo desintoxique. Totalmente. Então é totalmente... Você vê o Wi-Fi do seu vizinho aparecer e acha que tem controle sobre tudo e aí fica com muita raiva dele. Que homem terrível ele é por deixar o Wi-Fi ligado. Tem que seguir em frente, tem que seguir em frente. E é tipo, esse espaço de paz e compaixão e de se doar a todos é realmente um fator X para a nossa saúde. Tem um monge tibetano que mora na minha casa, a quem eu dou um lugar para morar, e o cara é feliz pra caramba o tempo todo, e é tipo... Eu fui a um retiro outro dia, eu costumava fazer todas essas coisas sofisticadas, baseado em bondade e compaixão básicas. Foram os ensinamentos mais profundos em 20 anos. Às vezes esquecemos o básico, mas isso afeta direto o seu sistema autônomo. Se formos generosos, amorosos, gentis e compassivos, nosso corpo será muito mais resiliente. Há quanto tempo você está morando com um monge? Acho que já faz mais ou menos 1 ano que ele está morando comigo. Quais são algumas das maiores lições que você aprendeu só por estar perto dele e passarem tanto tempo juntos? Essa felicidade e essa alegria de se doar e simplesmente tentar colocar as outras pessoas em primeiro lugar e ter essa compaixão o tempo todo simplesmente faz tudo. Simplesmente torna a vida muito mais fácil e alegre. Você mencionou alguns dos equipamentos de biohacking que leva quando viaja. Fale sobre os diferentes suplementos que você leva quando viaja. E isso é diferente das coisas que você tem em casa? Não muito, exceto que eu levo mais. Temos uns shots chamados Immune Charge Plus, doses enormes de D, A e C. E algumas outras coisas. E então eu tomo um desses todos os dias, tipo 10.000 UIs de D, 25.000 UIs de A e algumas outras coisas que tem lá enquanto eu viajo. Potencializadores de NAD. São importantes e constantes. Em viagens, tomo dose mais alta. O Detox sempre viaja comigo. Há muita socialização em eventos médicos, o que significa muita bebida, e, portanto, você está sempre desintoxicando. E então eu terei algum aspecto desse impulso e sempre levo os aglutinantes comigo. Quando viajo,
é importante para mim. Amargos, cuidado renal, desempenho cardíaco, glutationa cardíaca, aglutinantes e construtores de NAD e a manutenção da saúde mitocondrial, as coisas para a imunidade e alguns adaptógenos. Falamos de detox no seu nível atual, mas você já faz isso há um tempo. Sim. Quais desafios e lições difíceis aprendeu sobre detox em sua jornada? Boa pergunta. Eu revolucionei a desintoxicação, primeiro de mercúrio, depois a geral. Fiz as pessoas pararem de usar quelantes e passarem a otimizar o sistema de glutationa para eliminar metais pesados. Funciona brilhantemente, eliminando todas as toxinas do corpo, não apenas os metais pesados. Houve um esforço considerável para superar ideias antigas, mas o que estava faltando no início era acoplar esse movimento de toxinas ao fluxo biliar e tratar a inflamação simultaneamente. E então nós realmente aprendemos na prática, na comunidade do autismo, descobrindo como tudo isso deveria se encaixar, porque as crianças autistas, em comparação com as crianças neurotípicas, ficam muito mais facilmente agitadas em um nível neurológico e imunológico. Então eles acabam com inflamação sistêmica e neuroinflamação. Sempre que você dá qualquer coisa para eles, eles reagem a tudo. E então aprendemos a diminuir a intensidade da inflamação enquanto estávamos fazendo o detox. Então as coisas que fizeram tudo funcionar, tivemos que acoplar o detox ao fluxo biliar e ao aglutinante. E então nós, mas na verdade antes, como primeira coisa, dávamos a eles CBD, que funciona para controlar a neuroinflamação e controlar a inflamação sistêmica. Não é imunossupressor, mas apenas diminui a intensidade. Na verdade, mastócitos, macrófagos, eles têm receptores canabinoides e isso meio que diminui um pouco a intensidade. Juntando tudo isso, conseguimos realmente fazer uma desintoxicação avançada de uma forma muito tranquila para o corpo. Quais são algumas das mudanças que você consegue ver nas pessoas que tinham autismo? Quero dizer, eles estariam muito regredidos em sua idade, tipo idade emocional versus idade cronológica, e você conseguia avançar esse ponteiro, muito realmente fazê-los se comportar muito melhor. Muita dessa atividade viral, crônica, nós somos bons em suprimir isso. É uma das coisas. As toxinas realmente comprometem o sistema imunológico, permitindo o surgimento de infecções de longo prazo, de baixo grau, infecções por biofilme, virais latentes e até autismo. Isso é muito prejudicial, especialmente o aspecto viral. Quando você consegue baixar esse nível de toxinas, o sistema imunológico consegue se reerguer e ter uma resposta correta. Você realmente consegue um bom avanço neles, tanto fisicamente quanto neurologicamente. Voltando aos primórdios de você e do detox, o que inicialmente despertou o seu interesse nesta área? Meu PhD foi em química do mercúrio e biogeoquímica do mercúrio era sobre como o mercúrio se move pelo meio ambiente, como ele entra na biota e biomagnifica e todos os diferentes aspectos disso. E eu estava fazendo testes ambientais, mas queria voltar para a área clínica porque eu era um agricultor orgânico antes de ser um químico com PhD. Na verdade, eu era meio que esse cara científico reducionista, né? Filho de um acadêmico. Fui para o ensino médio, fui para a faculdade, não estava muito inspirado pelo que eu estava fazendo. Tomei um ácido, tive experiências místicas e então larguei o que estava fazendo e me tornei um agricultor orgânico. Eu estava a fim de mudar a saúde das pessoas, não perseguindo poluidores e consciência ambiental, mas tentando realmente levar uma boa nutrição para as pessoas. Sempre tive o desejo de trabalhar com a saúde humana. Brinco que larguei a agricultura orgânica no ano em que a Whole Foods foi fundada. Não era lucrativo. Então voltei para a pós-graduação e comecei a trabalhar com poluentes. E então eu passei a trabalhar com mercúrio como poluente, patentei alguns testes relacionados a isso, e então abri minha empresa
fazendo os testes de mercúrio. Depois, tive que criar a solução para os testes de mercúrio. Agora, durante todo esse tempo em que eu estava fazendo um PhD em mercúrio, eu tinha 17 amálgamas na boca. Obturações de mercúrio, as de prata, são 50% mercúrio. Eu não percebia tantos problemas de saúde, mas eram imunológicos, adrenais, tireoide, fadiga, ficava muito doente com meus filhos ou viajando, então removi todos os amálgamas. Minha intenção inicial não era criar suplementos, mas sim focar nos testes. Foi então que, testando, tomei quelantes farmacêuticos como o DMSA. E isso só me deixava cada vez mais doente e eu não via o mercúrio sair. E isso era porque eu não tinha aberto meu corpo para conseguir mover e drenar todas essas coisas para fora. Então, na escuridão da minha alma bioquímica, no pior da saúde com detox de mercúrio, tive a epifania de que precisava mudar tudo. Isso me levou a criar este aglutinante de mercúrio, o IMD, para desintoxicação intestinal de metais. É como um quelante em um grão de areia que passa pelo TGI, ligando-se aos metais e os removendo. Essa abertura para os metais saírem do fígado para o TGI, serem ligados e eliminados, foi o que começou a me fazer bem. E compartilhei com pilares do detox, como Dietrich, Klinghardt, Hal Huggins, que amaram o produto. Isso me levou a descobrir como o sistema de desintoxicação funciona, como a glutationa é integrada e construir tudo a partir daí. Vamos falar mais sobre o mercúrio. Você mencionou as 17 obturações que eram tipo 50% mercúrio? Sim, elas são compostas por 48 a 50% de mercúrio, prata e outros metais. Entendi. Tenho certeza de que muitos se identificam, especialmente os mais velhos, quando era prática comum. Mas pelo que sei, muitos dentistas ainda as usam. Onde eu quero chegar, no entanto, é alguém em uma situação semelhante. Digamos, 17 é muito, mas se alguém tem metal na boca, qualquer quantidade, com o que você sabe agora, nos guie pelos passos. O que alguém deveria fazer para remover isso de forma saudável? Sim, agora, algumas coisas aqui. Primeiro, o quanto ainda se coloca amálgama. É o que se recebe com o Medicaid. Há uma questão socioeconômica. Todos no Medicaid recebem mercúrio. Todos são envenenados. É o que o governo faz. Se você tem planos de saúde melhores, todos querem as obturações brancas. E então agora eles usam resina composta, então não usam mais tanto o amálgama. Mas para aqueles de nós que herdamos os amálgamas, pela nossa idade, o que você faz quando os tem? Agora, eu não gosto de amálgamas de mercúrio de jeito nenhum. Liberam menos gás com o tempo, mas nunca param. Estão sempre liberando mercúrio em você, interferindo em vários níveis. Então, sempre quero tirá-los. Mas não queira simplesmente, meu Deus, isso é ruim, e correr ao dentista para remover tudo de uma vez, sem proteção. Existem coisas chamadas diques dentais, que são tipo uma camisinha que eles colocam sobre a boca e apenas o dente fica para fora e eles trabalham nele. E porque quando você remove o amálgama, você está vaporizando um monte dele e criando pequenas nanopartículas. E isso espirra para todo lado. Eles têm que te proteger. Existe o protocolo SMART, que um grupo de dentistas holísticos, o IAOMT, desenvolveu. Você pode perguntar ao dentista. Eles devem ser dentistas holísticos e devem ser treinados em um desses protocolos para te proteger. Então, eles geralmente tiram apenas alguns de cada vez. Eles não fazem tudo de uma vez só. E então você precisa fazer o detox depois de tirar essas coisas. Ou durante o processo. E eu gosto de começar mesmo antes de você começar a removê-las. E à medida que mais e mais são removidos, você começa a aumentar as doses e a ser um pouco mais intenso com o detox. E quando você diz detox, é sobre o que estávamos falando antes, as diferentes opções de pacotes ou há algo adicional? Sim, são as opções de pacotes. Agora, você incorporará mais glutationa. O push-cat avançado funcionaria bem. Nosso Cadillac, para isso, se chama Cube 2.0. Isso só é vendido através dos nossos profissionais, mas você pode encontrar profissionais para conseguir. Mas até o push-cat avançado vai funcionar bem aí. Então, você tende a usar mais IMD e mais glutationa.
quando está fazendo um detox de mercúrio. E aí os dentistas têm uma coisa chamada protocolo de proteção Merck, que começa alguns dias antes da remoção e vai até alguns dias depois. Eles gostam disso porque é como prescrever um antibiótico profilático durante uma cirurgia oral, profilático contra a exposição ali. Então você pode usar uma daquelas caixinhas toda vez que remover um pouco, e aí quando terminar, começar um dos mais longos. Existem muitas estratégias diferentes para montar isso. E quando se trata de mercúrio, obviamente essa é uma grande fonte de exposição. E para o público em geral, outra fonte muito comentada são os peixes maiores, como o atum. Quais fontes as pessoas precisam ficar atentas à exposição para evitar problemas? Classicamente por uns 20 anos. Isso é o clássico. Eram amálgama dentário, vacinas e peixes. Agora, vacinas, só algumas ainda têm timerosal e nenhuma pediátrica tem. Isso está acabando. Há outros problemas com vacinas e o mercúrio não é mais o grande problema. Amálgamas dentários sumindo, mas ainda estão por aí. Os amálgamas dentários têm dois aspectos. Um é a fase de vapor que sai dele e que você absorve, e que entra no seu sangue e se torna essa forma chamada mercúrio inorgânico. E essa é a forma que gruda nas células e bloqueia a bioquímica. A outra forma é um produto da corrosão nos seus dentes que você engole. E isso meio que envenena seu TGI e bloqueia a capacidade do seu fígado de despejar toxinas no TGI. É por isso que o amálgama é tão ruim, porque uma forma está envenenando seu sistema de detox, enquanto a outra está se espalhando por todo o seu corpo. A última, o peixe. Peixes têm uma escala grande. Se comer sardinha, anchova e arenque, peixes pequenos, pode comer 3 vezes ao dia a vida toda. Nunca se intoxicará com mercúrio. Se você come atum, peixe-espada, tubarão, isso tem de 1 a 10 mil vezes mais mercúrio que esses peixes, né? Você pode facilmente ficar muito intoxicado. O Tony Robbins conta a história de como passou de vegano para paleo e ele só comia salada e peixe o dia inteiro. E os peixes eram atum e peixe-espada, trazidos da costa do Havaí, onde os níveis de mercúrio são muito altos. E então ele ficou incrivelmente intoxicado por mercúrio e estava perdendo a memória, tinha grandes problemas de fadiga, problemas de inflamação, e nós conseguimos baixar todos esses níveis e recuperá-lo. Agora, há uma escolha de onde você se posiciona na cadeia alimentar. Mais abaixo, frutos do mar como camarão e mariscos quase não têm mercúrio, mas tem arsênico. Pessoas que testam de Hong Kong e Japão tendem a ter mercúrio e arsênico altos. Se você só come peixes do topo da cadeia, como o Tony, é só mercúrio. Mas você pode decidir dentro dessa faixa. Quanto desse peixe eu vou comer? Quanto daquele peixe eu vou comer? No salmão tem o rosado, o corro, o sockeye, eles são todos meio pequenos, com nível de mercúrio mais baixo. Tem o king, que já começa a ter nível alto, é o mais saboroso, não coma o tempo todo. E navegue pela cadeia alimentar, seja consciente nas escolhas e ficará bem. E você pode fazer um exame de vez em quando para ver como você está. Considerando, o que sabe sobre toxicidade, como é sua dieta hoje? Bem, minha dieta, hoje em dia, ela é... Você é do ramo, então imagino que sua dieta seja orgânica, certo? Sim, então os vegetais são todos orgânicos. Eu como uma boa quantidade de proteína e... Então eu pego carne de gado criado a pasto lá das montanhas e guardo no meu freezer. E assim eu tenho um bom estoque. Eu como um pouco de peixe e frango e vou intercalando, variando as fontes. Eu tento garantir isso, controlar o máximo que posso. O frango você pode controlar para ser orgânico e criado a pasto. Orgânicos são os vegetais e... Ou é algo simples, ou estou bancando o gourmet, preparando muitas coisas. Sim, você tenta minimizar a exposição aos químicos por aí. E a alimentação é uma ótima forma de minimizar isso. Bem, vamos falar sobre alguns dos maiores culpados. Você já entrou no assunto com os peixes e o mercúrio, mas só para dar às pessoas uma visão geral das diferentes áreas com as quais elas devem ter cuidado. E dentro das áreas problemáticas existem certas escolhas. Digamos, orgânico ou não transgênico.
Ou diferentes qualidades dentro disso que vão ajudar mais? Sim, então vamos para o frango. O frango convencional pode ter muito arsênico, bem como várias toxinas agrícolas diferentes, pesticidas, herbicidas. Eles mantêm aqueles frangos todos juntos, eles têm veneno, eles têm que jogar coisas para evitar que os insetos se espalhem por todo lugar. Já um frango orgânico não vai ter esses problemas com arsênico e essas outras contaminações. Ovos, ou comprar de galinhas criadas soltas, alimentadas com dieta rica em ômega 3, e verá que as gemas são laranja intenso, não amarelas. Isso ajudará muito. Eu acho que o milho é simplesmente perigoso e eu estou aqui no sudoeste, cercado por restaurantes mexicanos por toda parte, e eu adoro comida mexicana. O milho transgênico é uma porcaria, porque o milho transgênico, e talvez você compre chips de milho azul sem a parte transgênica, mas ainda assim, o milho pode ter muitos antinutrientes e ser agressivo para o TGI. No transgênico, eles têm a toxina botulínica embutida nos genes. E então ela cresce. Não, desculpe, não é botulismo, é botox que aplicamos no rosto. Bacillus thuringiensis é uma bactéria da agricultura orgânica, pulverizávamos nas plantas, lagartas que as comiam tinham problemas gastrointestinais e morriam. Se isso está no seu milho, muita gente tem problemas gastrointestinais. Na verdade, tem um cara chamado professor Huber, que estava estudando o milho transgênico e ele estava ferrando todo o gado que o comia. Então, o milho é algo com que você realmente tem que ter cuidado e talvez seja melhor ficar só com o azul e prestar atenção nisso. Vegetais orgânicos sempre que possível. Mas aí, algo como um abacate, a casca que vai receber os pesticidas vai ser retirada e jogada fora, diferente de um morango ou folhas verdes. Aí você realmente sabe que qualquer coisa que fica exposta aos elementos, você tem que comprar orgânico. É aí que você quer focar em comprar bons orgânicos, especialmente folhas verdes. O que você acha do jejum intermitente? E ligando isso ao nosso tema aqui de detox, dando essa pausa para a nossa digestão. Ele permite que nosso corpo processe toxinas e as elimine? Amo demais. Certo, toda essa discussão surge em torno disso. Quando tentamos ativar a desintoxicação e empurrar coisas dos tecidos para o sangue, há um gatilho que tentamos acionar, o NRF2, chamado fator de transcrição nuclear. Ele entra no núcleo e ativa todos os genes relacionados à quimioproteção. Isso é desintoxicação, atividade antioxidante, atividade de reparo de proteínas. Esse acionamos para o detox ambiental, já o de limpeza, o detox biológico para limpar células velhas e danificadas, partes de células e acúmulos de proteínas ruins, ou está sob a AMPK. Então, a ativação da AMPK bloqueia a mTOR e ativa a autofagia, a digestão interna de resíduos antigos. A mTOR é ativada. Quando se jejua, restringe carboidratos, faz dieta cetogênica ou se exercita. Quer dizer AMPK, certo? AMPK. A AMPK é ativada por tudo isso. De manhã, a atividade da AMPK é maior para o jejum intermitente e faremos nosso detox. Muitos dos nossos têm ativadores de AMPK e NRF2. Quando a AMPK está alta, é fácil ativar a NRF2. As duas coisas andam juntas. Essa desintoxicação ambiental e a interna estão, na verdade, entrelaçadas. Seu melhor detox será em jejum. Entendi. Como é seu protocolo de jejum? Faz jejum intermitente diário? Faz algum jejum mais longo? Eu realmente deveria fazer jejuns mais longos. Basicamente, não consumo nada pela manhã. Minha primeira refeição é entre meio-dia e 2 da tarde.
Gostaria de fazer alguns mais longos, mas tenho estado ocupado demais. Acabei de sair de uma sequência de 9 viagens em 10 semanas. Um jejum de água de 2 dias não estava no topo da minha lista de prioridades, mas eu gostaria de voltar a fazer uns um pouco mais longos. Acho que como estou forçando essas coisas de detox o tempo todo, e eu tenho esses ativadores de MPK, bloqueadores, tenho senolíticos agindo, acho que estou compensando. O que eu conseguiria durante o jejum mais longo? Até agora, focamos principalmente nas toxinas de fora. Vamos focar nas endotoxinas dentro do corpo, de onde vêm e como lidar com elas, da melhor forma. Então, se estamos na jornada do herói aqui e estamos no universo de Star Wars, a endotoxina é, sem dúvida, o Darth Vader. E a endotoxina é um inflamágeno, o que significa que ela aumenta a inflamação. Também chamada de pirógeno, porque aumenta tanto a inflamação que gera calor. Então, o que é endotoxina? Endotoxinas são partes de bactérias gram-negativas que entram na circulação. Você tem receptores de reconhecimento de padrões nas células imunes que as reconhecem, como bactéria do TGI, tipo, meu Deus, a sepse neste sistema. Seu sistema imunológico aumenta a inflamação para tentar matar o que percebe que está ali, mesmo que sejam apenas pedaços e partes da bactéria. E quando ela aumenta a inflamação, ela desliga todo tipo de coisa. Ela desliga todo o sistema quimioprotetor, está desligando a desintoxicação. Por que isso? Porque a inflamação é um processo pró-oxidante. Se você tivesse uma bactéria, como a mataria? Suas células imunes despejam peróxido de hidrogênio. Você produz ácido hipocloroso, água sanitária, radicais superóxido. Você a mata com pró-oxidantes. Então, quer diminuir sua atividade antioxidante para ter mais potência na atividade pró-oxidante. A desintoxicação faz parte do sistema antioxidante. Enquanto a inflamação aumenta, o detox diminui, e isso torna a endotoxina sinergicamente tóxica com as toxinas que entram. Se estamos diminuindo a desintoxicação a nível celular, estamos diminuindo o sistema de glutationa que neutraliza e elimina essas toxinas antes que ataquem algo. Se isso diminui, as toxinas podem entrar e atingir todos esses locais. No fígado, não as bombeamos mais para a bile. Em vez disso, estamos bombeando de volta para o sangue. Se diminuirmos isso nos rins, não estamos bombeando as toxinas, para o fluxo urinário. Se pesquisar sobre endotoxemia, tipo, se ouvir o Kiran Krishnan falar sobre isso da Microbiome Labs, doenças cardiovasculares e cardiometabólicas, problemas neurológicos estão associados à endotoxemia pela capacidade de aumentar os danos. Então, a grande questão é, de onde vêm essas endotoxinas? A principal, ou a maior hoje, é o intestino permeável, a abertura da permeabilidade, no TGI. É aí que não bactérias inteiras, mas pequenas partes entram na circulação. Agora, algumas nas quais não pensamos tanto seriam as infecções periodontais. Então, o supercrescimento bacteriano na área periodontal leva à inflamação. E, então, essas partes das bactérias entram na circulação. Na verdade, a periodontite está associada a doenças cardiovasculares e depressão. A depressão é uma neuroinflamação. Infecções do trato urinário, uma importante. Também infecções nasais crônicas, tratamentos de canal e cavitações, que são tecido necrótico na cavidade oral. Como abordamos tudo isso? Diminuindo a inflamação, especialmente no intestino, e aumentando a função de barreira. Queremos saber que há tantas rotas de ataques para isso, mas deve-se consumir menos alimentos inflamatórios, menos comida. O glifosato causa diretamente o intestino permeável. Deve-se consumir alimentos puros, não alimentos aos quais se reage
uma boa dieta imunotolerante para diminuir isso. Então você precisa selar o trato gastrointestinal. Uma das coisas que regula as junções oclusivas é a atividade da AMPK e os níveis de NAD. É difícil separar AMPK, NAD e sirtuínas, trabalham todos juntos para fechar essas junções oclusivas. Na verdade, é o que faço ao viajar. Aumento minhas doses. Usamos um precursor lipossomal de mononucleotídeo de nicotinamida NAD. É um chamado NAD Platinum, outro chamado NAD Gold. Eu aumento bastante minhas doses, tipo 3 ou 4 vezes o meu normal quando viajo, e ele simplesmente fecha o intestino para que a comida não cause inflamação lá. Porque tudo está me atingindo. Aí estou no avião, tenho 100 por toda parte, tem wireless signal, tudo te atinge lá. E age nisso se conseguirmos selar o intestino e também a barreira hematoencefálica. Quando a inflamação chega ao cérebro, tudo desregula, inclusive o sistema nervoso autônomo. Precisamos proteger o intestino, manter toxinas ruins fora, aumentar a AMPK e os níveis de NAD para selar as junções. Enquanto fala sobre a barreira hematoencefálica, penso nas toxinas cerebrais que falamos antes. E quando normalmente pensamos na barreira hematoencefálica, estamos pensando em proteger as coisas de entrarem no cérebro. Mas como funciona ao contrário quando tentamos remover coisas, toxinas acumuladas no cérebro, tendo aquela membrana, ou pelo menos a vejo como uma membrana, quão difícil é fazer as coisas saírem por ali? Bem, você tem que usar os transportadores ativos que bombeiam para fora. Então, na desintoxicação, tipo se entrarmos em uma célula aqui, certo, dentro da célula você tem mercúrio e ele está ligado a alguma enzima na membrana. Como vamos tirá-lo de lá? Precisamos de glutationa. E então precisamos dessa coisa chamada glutationa transferase. É chamada de enzima de desintoxicação de fase 2. E isso puxa o mercúrio do sulfidrilo da membrana e o liga à glutationa. Então estamos na célula, com o conjugado de mercúrio e glutationa flutuando. Na membrana celular, existem transportadores que o empurram para fora. Na barreira hematoencefálica, você tem alta densidade dos transportadores de fase 2 e 3 para exportar toxinas do cérebro. Precisamos regular para cima essa atividade através da regulação positiva do NRF2. É isso nos compostos que tomamos para regular positivamente a desintoxicação. O principal composto que eu utilizo é o ácido R-lipoico. Quercetina e luteolina e DIN atuam nisso. O sulforafano é outro potente, então precisamos aumentar a atividade desses transportadores de desintoxicação para bombear líquidos do cérebro. A saída não exige abrir a barreira hematoencefálica, é um processo ativo. Para alguém que está prestando atenção até este ponto e está pensando consigo mesmo, eu tive um trabalho muito tóxico a vida toda. Talvez seja um agricultor lidando com pesticidas e ele sente que, seja o que for, seu corpo agora está, possivelmente, sem conserto. Como você se dirige a essa pessoa que, na meia-idade ou mais, se sente tão tóxica agora, mas que encontrou esta entrevista e se sente inspirada? Há esperança para essa pessoa? Com certeza. Há tanta coisa que você pode fazer, o corpo quer ser resiliente, mas o corpo está decidindo quais programas executar com base na disponibilidade de nutrientes e proximidade de toxinas prejudiciais. E se ele está em uma sopa tóxica, não vai escolher. Esses programas de longevidade onde você está vivo e prosperando, ele vai escolher apenas a sobrevivência básica. E ao reduzir essas toxinas, o corpo pode escolher estados de ser mais elevados. No núcleo, há uma biblioteca de potencialidades para a consciência e biologia do corpo acessarem, mas ele tem que estar em um estado que suporte isso. Então, quanto mais você remove essa porcaria, mais seu sistema imunológico vai se livrar de infecções antigas, mais você ativará as sirtuínas e elevará os níveis de NAD para viver em estados de ser mais elevados. Então, isso é totalmente possível. Lembro-me de um cara que trabalhou na construção civil
e em algumas fábricas de produtos químicos, né? Ele trabalhava. Com controle de pragas, estava exposto a uma quantidade enorme de porcaria e enfrentava muitos problemas de saúde. A nova esposa dele, que era muito engajada e preocupada, conseguiu convencê-lo. Eu lhe dei 9 caixas de Push-Cat para cada um dos níveis do tratamento. E eu o vi 1 ano depois, ele disse, eu fiz tudo, eu me sinto ótimo pra caramba, você realmente pode melhorar? E então pode partir para algumas coisas regenerativas como células-tronco, exossomos, peptídeos para realmente levar tudo para o próximo nível, mas você não quer fazer essas terapias caras e de ponta com um sistema tóxico, mas se você limpar tudo, tudo vai funcionar muito bem. E uma coisa que eu tenho que mencionar é, ao abordar as infecções de longo prazo que estão lá, algumas delas estão em biofilmes que pensamos serem como placas cardiovasculares, mas na verdade são criaturas vivendo lá dentro, e esses vírus como a família do herpes, o citomegalovírus, o vírus Epstein-Barr, que são herpes 5 e 7 e herpes 6, essas coisas podem se tornar cronicamente ativas em nós e temos que suprimi-las também. E às vezes, apenas desintoxicar o corpo já é suficiente para uma melhora significativa. Mas nós também usamos unha de gato, artemisinina e outras ervas específicas para limpar essa biologia complexa em você. Aceitamos que o microbioma se estende muito além do intestino, temos um em circulação e até um microbioma cerebral que precisa de atenção. Falando em microbioma, como o mantém saudável e qual a ligação com a desintoxicação? A inflamação no trato GI bloqueia a desintoxicação, sem discussão. E então ter a flora certa no GI para diminuir a inflamação, digerir bem é muito importante. E eu não tomo probióticos religiosamente, mas sim em ciclos específicos. Começo e uso um frasco inteiro. Se nos últimos anos peguei Covid, tomo tudo agora, pois estamos detonando e prejudicando o nosso microbioma. Por conta disso, eu tive que tomar uma quantidade bem grande de probióticos, uma dose realmente considerável. Fora isso, eu costumo obtê-los mais de alimentos fermentados. Eu faço principalmente isso, pequenas quantidades de probióticos. Para um microbioma estável, a ingestão de fibras é crucial. De vegetais e fibras solúveis, como as gomas que usamos nos aglutinantes, tipo pectasol e goma acácia, são muito amigáveis ao microbioma. E colágeno em pó é bom para ajudar a restaurar o revestimento da barreira, né? Por algum motivo, acabamos com a ideia de que o microbioma nos controla demais. A história do microbioma se tornou muito fascinante sobre o quão importante ele é, mas se tornou muito unilateral, como se estivéssemos à mercê do microbioma. O fato é que nosso sistema imunológico também controla. O microbioma, de forma reversa, com um sistema imunológico e função de barreiras saudáveis, sem hiperreação a tudo, você consegue um microbioma muito mais harmonioso. Voltando ao início da conversa, as pessoas dizem: meu corpo tem sistemas integrados para desintoxicar e se cuidar. Vamos falar sobre essa fisiologia geral. O que acontece? A nível celular, quando toxinas entram no corpo, como o corpo, sem esses produtos, tenta sequestrar e nos proteger. Parte disso nós sabemos, né? Parte disso não sabemos. Muito disso ainda é um mistério, tipo, onde enterramos essas coisas bem, bem fundo. Mas nos tecidos, podemos enterrar coisas nos lisossomos, que são uma espécie e vacúolos, que são uma espécie de dispositivos de armazenamento.
As substâncias lipossolúveis vão para a gordura, como o mercúrio nos metais, não vão para a gordura, eles vão para outros espaços de proteína, né? Algumas coisas vão para a medula óssea e o tecido ósseo. Então, muitas dessas coisas se acumulam em áreas diferentes. E então, o que elas fazem agora? Vou voltar a falar sobre plastificantes. Plastificantes, nós os chamamos de obesogênicos, porque as pessoas engordavam por causa deles. Depois vimos que eram cardiotóxicos, que as pessoas estavam tendo problemas cardiovasculares. A partir disso, elas têm mal-estar cardiovascular, cardiometabólico e obesidade. O que isso significa? Descobriram que diminuem a atividade das sirtuínas. Essa atividade nos codifica para espaços metabólicos mais elevados, onde queimamos de forma muito clara. Criei o termo CYPs na quarta-feira. SIRTs versus CYPs. SIRTs levam à limpeza cardiometabólica, um caminho limpo e não inflamatório. CYPs são o caminho inflamatório de ganho de peso. O que é um CYP? É um processo inflamatório de merda, minha categoria para todas as formas de ir mal. E nosso corpo está programado para entrar em inflamação rapidamente, porque a inflamação cria resistência à insulina e nos faz ganhar peso. Tivemos muitos anos de eras glaciais. O corpo não é programado para ser jovem e em forma, mas para engordar e sobreviver ao próximo inverno. E isso, uma vez que entramos nesse processo inflamatório, então, estamos diminuindo a regulação da desintoxicação, diminuindo a regulação da AMPK, aumentando a regulação da AMPD e a produção de ácido úrico e toda essa resistência à insulina e o acúmulo de tecido adiposo. E o tecido adiposo está, então, entrando em senescência. Nós olhamos para essas ideias como células senescentes. Células senescentes são essas células que param de crescer. Então, na base das rugas estão os fibroblastos senescentes que não produzem mais colágeno e elastina. E então, uma vez que a atividade senescente se propaga, então você terá uma célula e ela começará a liberar citocinas pró-inflamatórias e induzirá outras células à senescência. Então, vejamos como. Essa espiral descendente ocorre usando o cádmio, ele entra na célula e causa o desgaste dos telômeros. Os telômeros, as pontas dos cromossomos que estão correlacionadas com a longevidade e a qualidade de vida, né? Eles encolhem, causam disfunção mitocondrial, levam a célula à senescência. O fenótipo secretor associado à senescência faz com que ela pare de crescer. As mitocôndrias liberam citocinas pró-inflamatórias que se espalham. Não tinham certeza de como recrutavam outras células para a senescência. Mas uma das maneiras de entrar em senescência é danificar os níveis de NAD e reduzir os níveis de NAD. Então, esse fenótipo associado à senescência está estimulando a atividade do CD38 no sistema imunológico e no epitélio ao redor. E isso estimula um consumo rápido de NAD, reduzindo os níveis de NAD. Com a queda do NAD, mais células entram em senescência, a desintoxicação diminui e toxinas se acumulam. Tudo isso se propaga nessa espiral descendente, em vez do caminho oposto, onde aumentamos NAD e glutationa, revertendo a senescência. Ou matamos a célula, ou atiramos da senescência, ativando a MPK e autofagia, eliminando e reciclando o acúmulo de proteínas ruins, aumentando a atividade da sirtuína, ativando aquele modo superior anti-inflamatório de queima limpa. Então, sem toxinas e com o necessário, você vai para um lado, com toxinas para o outro, é uma diferença crucial. E imagino que quando as pessoas te encontram seus produtos. Muitas delas já passaram por poucas e boas e tentaram vários protocolos de desintoxicação sem sucesso. Onde eu quero chegar é: quais os maiores erros na desintoxicação?
Bem, é simplesmente não fazer tudo o que fazemos. Digamos que pensem, ouvi que enxofre aumenta o NRF2. Isso vai me desintoxicar. E então elas jogam essas toxinas na circulação sanguínea. No entanto, não fizeram nada para apoiar as vias de drenagem, o fluxo biliar, não tomaram aglutinantes nem cuidaram adequadamente dos rins. Começam a mover toxinas que, como mencionei, se acumulam perigosamente no fígado. O fígado tem portas para células hepáticas. Cada hepatócito é alimentado por sangue de um lado e drenado pela bile do outro. Possuem transportadores que trazem coisas para dentro, para a bile e para fora. Você move toxinas que se acumulam no fígado. Se o fígado não drena bem, ele joga tudo de volta na corrente sanguínea. Isso causa inflamação generalizada, mais toxinas e radicais livres por todo o corpo. Os maiores problemas são não combinar com o fluxo biliar, não apoiar os rins e não usar aglutinantes adequados. Sim, entendo as pessoas, é da natureza humana. Ouvimos coisas e pegamos certas partes, mesmo desta conversa. Por isso, antes de encerrar, quero garantir que a gente... Para quem nos ouve e não entende a ciência ou não tem tempo para se aprofundar, quero garantir que esses usuários finais tenham o que precisam para começar. Então, vamos direto a esse ponto agora. Vamos falar sobre... E nós falamos dos kits no começo e tal, mas eu quero ter certeza de que fique bem claro quando a gente terminar. Para alguém que esteve em cima do muro, que teve esse medo, que não fez uma desintoxicação porque simplesmente não quer, entre aspas, estragar as coisas. Vamos guiar o usuário final e, ao encerrar, dar um direcionamento. Sim, se a gente voltar a olhar para aquele push-catch avançado, você tem o suporte para o fígado, rim, a glutationa, o suporte de membrana, o aglutinante. É um sistema muito bom. E alguém pode pensar, eu tenho que esperar por você, eu tenho que esperar para começar isso. Uma de nossas médicas locais fez um desafio de desintoxicação de 30 dias e ela teve cerca de 30 pessoas inscritas. E todas fizeram e ninguém teve que desistir. Ninguém ficou tipo, meu Deus, estou com enxaqueca, estou morrendo. Todo mundo se saiu muito bem e tiveram uma resposta maravilhosa. E então essa é uma ótima opção geral para as pessoas. Eu falo sobre o pré-tox, onde não estamos movendo tantas toxinas periféricas, estamos apenas abrindo e drenando. Se você quiser fazer isso primeiro, então, o outro vai funcionar muito bem. Se você estiver montando o seu próprio protocolo de desintoxicação, precisará de ervas amargas para otimizar o fluxo biliar, suporte para o sistema de desintoxicação celular, como glutationa ou seu precursor, e a capacidade de aumentar a regulação do NRF2. Temos uma variedade de produtos diferentes que contêm ácido lipóico. O Liver Salse é o principal. Então, temos o Liver Salse e algum tipo de fonte de glutationa, e então você precisa de algum tipo de aglutinante. Se você tem muita inflamação, especialmente se sente ansiedade, ou névoa mental, ou não dorme bem, vai querer algo para acalmar o sistema. Pode ser o CBD. Temos muito CBD, temos o GABA lipossomal, GABA e CBD são muito semelhantes para acalmar o sistema. Curcumina para inflamação, essas são boas adições, meio que adicionei coisas demais à lista aqui, mas minha recomendação é usar o push-catch avançado, onde tudo já está incluído. E para quem nos ouve com problemas crônicos de saúde, talvez tomando diferentes medicamentos, sim, a desintoxicação é para todo mundo? E vamos falar especificamente sobre essa parte da medicação. Sim. Como alguém faria um protocolo se estiver tomando algo para um problema crônico de saúde? Se você toma fármacos regularmente, muitas vezes seu corpo os metaboliza mais rápido. Então, se você usa anticoagulantes, você mede seu INR, você só precisa garantir que isso não mude enquanto você está passando por isso. Muitas vezes, eliminar as toxinas compensa alguns dos problemas que você está tendo. É preciso ter um cuidado especial e monitorar de perto os medicamentos para a coagulação e para a pressão arterial.
mas não tivemos. Muitos problemas, as pessoas têm sido bem tolerantes a isso, mas os casos complexos que estão em polifarmácia, você tem que observá-los um pouco e introduzi-los aos poucos, talvez começar com meia dose, então aumentar lentamente. E eu notei com os produtos lipossomais, dizem para tomá-los longe das refeições. Você pode falar sobre a fisiologia por trás disso? Sim, então, em todos os nossos produtos líquidos, usamos esses sistemas avançados de entrega, de biodisponibilidade. Então, estamos usando lipossomas e nanoemulsões, às vezes microemulsões. O que são pequenas, gotículas microscópicas de óleo, envolvendo os nutrientes. E quando você coloca as gotículas de óleo, estão suspensas em uma matriz de água e glicerina. E quando você as coloca na boca, elas são absorvidas diretamente através das membranas mucosas para os capilares. Ao engolir, são absorvidas pelo revestimento do estômago e trato gastrointestinal superior, atingindo o pico no sangue em 15 a 25 minutos. Isso é incrível, pois muitas cápsulas têm compostos com taxas de absorção muito diferentes. Um em 1 hora, outro em 3, 5 ou até 8 horas. Se você quer que todos hajam no mesmo lugar e tempo, precisam entrar juntos. Em formatos de nanopartículas, você obtém absorção simultânea ou ativação biossíncrona, atingindo todos os gatilhos com os ingredientes ao mesmo tempo. Então, queremos que sejam absorvidos de estômago vazio. Então, se você está fazendo uma desintoxicação, você acorda, toma os líquidos, meia hora depois tome o aglutinante, meia hora depois coma ou continue o jejum. Se já comeu e tem sintomas como enjoo, tome ervas amargas. Então, apenas segure na boca por mais tempo e obtenha o máximo de absorção intraoral antes de engolir. E o que você acha de misturar suplementos? Agora estou tomando D3K2, CoQ10 e Complexo B. Como são 3 coisas diferentes e devo tomá-las de estômago vazio, tenho borrifado todos juntos para absorverem ao mesmo tempo. Isso, está tudo bem? Sim, há um ponto de retornos decrescentes. Imagine uma borrifada, toda aquela área de superfície, é muita absorção. Imagine que você coloca tanto, com todo esse volume e a mesma área de superfície, muito mais volume tenta entrar, mas a absorção diminui. Então, mais ou menos, uma colher de chá no total é meio que o meu máximo. Isso daria 10 borrifadas. Ok, não cheguei a tanto, então estou bem. Bom, notando a absorção quando tomo seus suplementos versus cápsulas, sinto a diferença e o efeito é muito rápido. Sim. Acho que você disse algo sobre 15, 30 minutos. 15 minutos. Eu sinto que em 5 minutos já estou sentindo uma grande diferença. Então, os perfis farmacocinéticos, desde o início, eles estão subindo. E então atingem o pico em 15 a 25 minutos e depois caem. Então, em 5 minutos você está a quase 1/3 do caminho para o pico. E, sim, nós vimos níveis bem altos, de coisas diferentes em 5 minutos. É por isso que o efeito é tão rápido e perceptível. Em nosso estudo da B12, em apenas 2 minutos, já havia um salto de 20% no nível. Essa coisa realmente entra no sistema e se faz sentir rapidamente. É uma grande diferença para quem tomou cápsulas por anos. Você toma isso e sente. Sim, é muito bom. Há um ótimo feedback neurológico de que estou fazendo algo bom para mim, não é qualquer coisa. Então, o aspecto da atenção plena, do seu autocuidado e da sua suplementação é aprimorado porque você consegue senti-los. Dr. Shade, adorei a conversa. Colocaremos os links das suas redes sociais, site e produtos. E, sim, eu gostei muito disso. Nós cobrimos muitos assuntos e desmistificamos muitos dos mitos comuns sobre desintoxicação, e espero que as pessoas que nos ouviram até aqui estejam se sentindo confiantes e prontas para encarar isso no nível que estiverem prontas. Excelente, Jesse. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Agora que você já ouviu o Dr. Shade, eu te convido a permanecer aqui para a minha conversa com a Mindy. Ela compartilha sua jornada de detox de metais. Vejo você lá.
então é geracional e está sendo passado adiante. E se essa é a primeira vez que você está ouvindo isso, eu entendo que isso pareça loucura.